a união perfeita entre técnica e arte. Essa definição é muito frequentemente usada para caracterizar os dois temas que pautam o nosso podcast hoje: vinho e música. São elementos que se cruzam em diversas camadas, muito além da escolha da trilha sonora para abrir uma garrafa especial. Sejam bem-vindos ao Papo de Sommelier, podcast sobre vinhos da ABS-RS. Eu sou Júlio César Kunz e no episódio de hoje conto com a companhia do meu amigo e colega sommelier, professor e colega de banda também, Maurício Roloff, para explorar as conexões entre o mundo do vinho e o universo musical, tendo ambos expressões de sensibilidade, vetores de paixão e identificadores de cultura. Bom, vamos introduzir o assunto e contextualizar um pouco por que eu e o Júlio escolhemos esse tema para esse episódio de podcast. Primeiro, acho que tem que ser dito que a gente não tem a pretensão aqui de esgotar o assunto. E justamente porque é um assunto, o cruzamento de vinho e música, já foi amplamente explorado, tem muita gente que desbrava esses dois temas, que une esses dois temas em masterclasses, em degustações, em estudos científicos, alguns deles a gente vai citar aqui, inclusive, né? Mas eu mesmo já conduzi degustações envolvendo vinho e música, na qual a gente faz a brincadeira de ver como determinados ritmos influenciam na percepção de um mesmo vinho, ou diferentes vinhos na apreciação de determinados ritmos musicais. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma degustação que brincava um pouco com a combinação, assim, dos 4 elementos básicos da música, né, então melodia, harmonia, ritmo e timbre, com os elementos básicos de um vinho, então como, acidez, álcool, tanino e açúcar. Também dá para fazer essa brincadeira, né, dos 4 elementos básicos da música com aquilo que determina a qualidade de um vinho, como complexidade, intensidade, tipicidade, equilíbrio. Então, assim, são temas que permitem muita subjetividade. A gente sempre defende nas aulas, né, que uma degustação de vinho, ela tem que ser a mais objetiva, mais analítica, mais precisa possível, mas a gente sabe que no consumo cotidiano de vinho, a apreciação de uma garrafa envolve muita subjetividade, assim como a apreciação de música, né. A gente sempre brinca que aquela frase clássica do vinho, "Ah, o vinho bom é aquele que tu gosta", a coisa não é bem por aí, né, tem marcadores de qualidade de um vinho que, na maior parte das vezes, o gostei ou não gostei, tem pouco peso para decidir se um vinho é bom ou ruim. O que vale são os seus marcadores de qualidade. Mas tem muita gente que gosta de vinho ruim, tem muita gente que gosta de vinho bom, assim como tem muita gente que gosta de música boa, tem muita gente que gosta de música ruim. E os críticos de música estão aí para dizer o que que é um vinho bom, o que que é um vinho ruim. Mas, de novo, eu estou tentando trazer uma contextualização em cima do cruzamento desses 2 temas, mas para mim e para o meu amigo Júlio César, que me acompanha nesse episódio de hoje, esse é um assunto esses 2 assuntos se cruzaram, nas nossas histórias, né. Vale a pena compartilhar com os ouvintes ou quem está assistindo aqui o vídeo do Papo de Sommelier, que eu e o Júlio, a gente compartilhou presença numa banda, uma banda chamada Cracóvia, uma experiência musical sensacional, que durou o que, Júlio? Mais ou menos, em termos de tempo, a gente sempre Alguns brinca que anos. a gente teve uma turnê de um ano, né, um ano de Sim, turnê, no qual tivemos 2 shows separados, por por um um ano. ano, então foi uma turnê de um ano, foi um primeiro show, um ano sem fazer nada, um último show, acabou a banda. Mas, nosso grande propósito era sempre, se encontrar, né, junto com os outros integrantes da banda, compartilhar histórias, compartilhar garrafas, compartilhar música, essa sensação artística. Então a banda Cracóvia é algo que foi possibilitado pelo mundo do vinho, porque foi o mundo do vinho que aproximou eu e o Júlio no momento em que estávamos os 2 procurando projetos artísticos. Eu descobri que o Júlio,
tocava bateria, eu, me arrisquei nos vocais e assim a gente começou a combinar esses 2 temas, vinho e música, na prática. E isso nos levou a uma história muito bacana que, nos levou a refletir várias vezes sobre a combinação de vinho e música. Uhum. E, bom, o próprio a ideia nasceu numa avaliação nacional de vinhos, inclusive. Foi durante uma avaliação que o Maurício me chamou e disse: escuta, vi que tu postou alguma coisa, toca bateria, tá a fim de participar de uma banda. E foi aí, pelo menos, que eu fui convidado para entrar. Pô, a banda durou uns 4, 5 anos, né? Eu acho que foi por Que aí. era o nosso futebol da semana. Íamos para o estúdio tocar e compunhamos. Temos composições próprias, inclusive, que era um exercício muito bacana de criação. E eu acho que, tanto vinho quanto música permitem, né, Júlio, essa expressão, né. Claro que a gente está falando pelo âmbito da autoria. As pessoas que se dedicam a fazer música transformam aquilo numa expressão, de personalidade. Assim Uhum. como os enólogos também impõem a sua personalidade frente à elaboração, né, frente às muitas possibilidades de técnica e de escolhas de vinificação que vão determinar no perfil final de um vinho, né. São expressões culturais, afinal de contas. Certamente. E essa questão da expressão cultural é muito interessante assim a gente pensar de que, claro, tem um aspecto autoral propriamente. A gente pode pensar que tem enólogos mais ou menos autorais, vamos pensar dessa maneira, que deixam mais a sua marca, outros que talvez não deixem tanto a sua assinatura como enólogo, mas eu tenho uma impressão de que, falando de terroir, não só os aspectos naturais do terroir, ambientais, vão dar sua marca no vinho, mas também a própria maneira de se vinificar. Tem aspectos culturais que nós podemos reconhecer do que pode ser enologia francesa, por mais que a gente diga assim, não tem como dizer gosto de vinho francês, gosto de vinho italiano, porque tem muitas diversidades dentro de cada um desses países, mas é certo que tem uma cultura enológica na França que é diferente da cultura enológica da Itália, que é diferente da cultura enológica da Espanha, e que tem marcadores, sim, culturais aí, e que a gente pode falar também de uma enologia brasileira claramente também, que deixa suas marcas e que faz, de alguma maneira, mesmo com terroirs, climas, solos tão diferentes, termos algo em comum entre todos os vinhos produzidos em diferentes países, por diferentes culturas, e que marcam, e que, vamos dizer assim, os enólogos têm seu sotaque. E as músicas, me fez pensar agora num aspecto muito interessante, de uma aula que eu assisti de um maestro que, sinceramente, não lembro o nome dele, mas que me marcou muito o conteúdo, apesar de não lembrar do nome do cara, e que ele dizia assim, que aprender uma língua, aprender filosofia de um país, mas principalmente entender a língua de um país, é entender como um povo pensa. Porque a língua, como se estrutura, de alguma maneira, mostra como aquele grupo de falantes pensa ou estrutura seu pensamento. Claro que tem caminhos de ida e vinda, assim, né? Quer dizer, a língua influencia também a maneira como a gente pensa pela sua estrutura. E aí ele falou uma coisa muito bonita. Ele diz assim, se a gente quer saber como um povo ama, aí a gente estuda escalas, porque cada povo vai usar certas escalas. E um amigo meu, certa vez, estava na Espanha, eu peguei o violão brincando, assim, toquei 2, 3 notas, e ele disse assim, é impressionante como quando alguém pega o violão, o primeiro acorde a gente já sabe de que país é. E, óbvio, e eu peguei e fiz alguma coisa meio bossa, assim, tipo, só para pegar, me adaptar ao violão, e já assim revelei, né, onde que eu aprendi a tocar violão. E certamente se fosse um espanhol pegando violão teria feito outra coisa, e um italiano, um argentino e assim por diante. E claro, mesmo dentro do Brasil a gente tem também muita diversidade musical, né? E essas expressões culturais são muito bacanas porque elas têm desde
coisas mais simples, de vinhos mais simples, de músicas mais simples que são populares. Normalmente música popular é mais simples, não necessariamente é ruim, né? Às vezes é, mas não necessariamente deve ser ruim. Pode ser muito boa, mas músicas que ganham o gosto popular são menos sofisticadas musicalmente. Se usam menos modulações, muitas vezes menos acordes, melodias mais simples, repetitivas, porque, claro, se a gente está durante o carnaval pulando, quer dançar, se divertir, a gente não vai apreciar uma orquestra sinfônica, a gente precisa de algo que escute. Eu falei faraó, eu saiba responder na sequência o que vem. Não pode E ser. faraó. É lógico, né? Então, tem espaço para várias músicas, assim como vinho, né? Quando a gente está na beira do mar, se divertindo, contando história, ou ao redor da piscina, é até um desperdício talvez ter um vinho complexo demais, porque a gente não vai apreciar como deveria. Então, tanto vinho quanto música tem vários aspectos que expressam cultura e, ao mesmo tempo, tem uma diversidade que se encaixa em diferentes momentos. E, claro, pessoas vão gostar mais de certos momentos, certas músicas, e em outros momentos, outras músicas e outros vinhos. E agora, tudo isso, né, obviamente é influenciado, né? A gente é influenciado pela moda, enfim, diferentes aspectos externos também. Tu sabe que eu acho que esse é um link que, que retrata muito bem, assim, como vinho e música têm pontos em comum. É um ponto em comum bastante importante que eu enxergo para vinho e música. É como são elementos suscetíveis a movimentos, suscetíveis a modas, a tendências, né? Então, fazendo uma brincadeira, sejam esses movimentos, né, passageiros, às vezes são movimentos que a gente interpreta como passageiros, mas que se tornam permanentes. Alguns estão acontecendo agora e a gente só vai conseguir fazer a análise desse movimento no futuro. Mas eu vou usar um exemplo aqui, né? Hã, vinho rosé. Vinho rosé já faz uns 30 anos, eu acho, que as pessoas falam da moda do vinho rosé. Pô, Uhum, se tá durando todo esse tempo, deixou de ser uma moda, né. Inclusive, esses dias eu estava lendo um artigo na Decanter, se eu não me engano, né, na revista Decanter, e que dizia justamente isso, assim, tem que parar de dizer que o rosé é uma moda. O rosé veio para ficar e quem ainda não colocou o rosé na sua carta, quem não colocou o rosé no seu catálogo, quem não colocou o rosé no seu portfólio, tá deixando de fazer negócio, né, tá desperdiçando uhum, uma grande oportunidade, porque esse é um movimento que foi encarado como uma moda, foi encarado como uma tendência passageira e se tornou atual. E se a gente levar isso pro campo musical, são muitos exemplos de coisas que a gente, em algum momento, deparou, assim, como uma novidade e achou: "Tá, isso aqui vai passar, né, só vamos esperar um pouquinho aqui que isso aqui vai passar". A gente pode listar o pagodinho anos 90, né, o pagode nos anos 90, que hoje em dia é até um estilo de pagode retrô, né, as pessoas dizem: "Ah, vamos curtir um pagodinho anos 90". Eu me lembro, assim, quando veio a onda do pagode, se estabeleceu nas rádios e parecia que tá tudo bem, vamos curtir agora porque daqui a pouco acabou. E não, o pagode veio para ficar, ocupou o seu espaço e tá aí até hoje nas paradas musicais, né. O rap nacional nos anos 90, 2000, né, que era algo que se dizia assim: "Tá, isso aqui é algo passageiro", e não, rap se consolidou como um ritmo importante hoje, né, no cancioneiro brasileiro. A gente tem o próprio sertanejo, né, o axé, então tem vários movimentos, assim, que a gente acha que é passageiro e que vem para ficar. Tem algumas coisas que dão uma renovada no seu ambiente, né. Então a gente, por exemplo, tem técnicas de vinificação que daqui a pouco a gente não contava com elas e daqui a pouco, de maneira súbita, elas estão à disposição, são usadas amplamente
e mudam o cenário na qual elas estão inseridas. É o caso do uso de barrica, por exemplo, né. Eu acho até, Júlio, se eu não me engano, que tu tem na tua aula de envelhecimento e amadurecimento, o uso da madeira na elaboração de vinho, tu tem uma fala, a respeito de como o uso de barrica é razoavelmente recente, não é, Uhum. na vinificação. Sim. Se tu quiser contextualizar rapidinho, eu já retomo o meu ponto aqui. Não, certamente. A madeira era usada por suas características, e carvalho, inclusive, por suas características físicas, não de aportar aroma. Ou seja, por ser impermeável, por ser uma madeira ao mesmo tempo resistente, maleável o suficiente para se fazer barrica e relativamente leve. Então, por isso era usada. E antigamente eu quero dizer assim, até os anos 60, 70, tá? Uh, Se a madeira aportasse muito aroma ao vinho, se considerava defeito. E então o uso da madeira para aportar aroma, ou pelo menos isso sendo reconhecido como algo qualitativo, é dos anos 70, quando os vinhos californianos entram na moda e se começa a reconhecer, bom, dá para usar madeira para melhorar aroma de vinho. Então, sim, é relativamente recente. E é algo que mudou absolutamente o cenário da vinificação, né. É mais ou Certamente. menos dá para fazer uma alegoria, por exemplo, com o uso da guitarra elétrica, né, algo um instrumento musical que em alguns cenários, tanto no Brasil quanto no exterior, em determinado momento foi meio que demonizado, assim, isso é muito bem explorado, eu acho, no filme que da filmogra da cinebiografia do Bob Dylan, né, um completo desconhecido, que é um momento de transição, assim, o fim do filme pega um pouco o momento de transição do Bob Dylan da música folk para um rock and roll, assim, né, então a adoção da guitarra elétrica, do amplificador e não do violão e da caixa de som, né, do alto-falante. Uhum. Então é algo que foi feita essa transição e no Brasil houve um movimento também de demonizar a guitarra elétrica, por exemplo, na música popular. Jorge Ben, quando adotou a guitarra elétrica, ele foi alvo de crítica e teve passeata pública contra o uso da guitarra elétrica com Caetano Veloso puxando a fila, entende? Então, Uhum. e hoje, né, o Caetano é alguém que usa guitarra elétrica nas suas músicas de maneira permanente. Então é isso, tem Menos que o algumas Gilberto dessas Gil, mas. exatamente. Bom, e o Gilberto Gil é um grande instrumentista. Isso é algo que precisa ser dito. Mas é isso, assim, tem alguns instrumentos, tem algumas tendências que mudam o cenário na qual elas estão inseridas, tanto no vinho quanto na música. E por fim, a gente tem aquelas tendências, aquelas modas que felizmente são passageiras, né? Então a gente pode falar, por exemplo, do Liebfraumilch, né? O vinho alemão da garrafa azul veio para o cenário vitivinícola, fez um grande estrago, arruinou uma parte aí da reputação da Alemanha como elaborador de vinhos e depois perdeu seu espaço no cenário, algo que a gente pode, fazer uma analogia aqui com as boy bands, né. Boy bands teve ali o seu momento e girl bands também, são estilos que tiveram seu momento ali nos anos 90, nos anos 2000 e depois felizmente sumiram. Eu teria Eu muitas fico, outras eu fico me perguntando, Maurício Roloff, é, por que que as boy bands te dão tanta dor de cabeça assim para comparar com o Ibfalmir? E assim, e eu fico temeroso pelas fãs das boy bands que estão nos ouvindo, que talvez interrompam a audição agora mesmo. E não, e eu falei isso, Júlio, e assim, já tô preparado agora para uma avalanche de críticas, tá, porque eu falei de boy bands pensando naquelas clássicas, assim, dos anos 2000 ali, da década de 2000, mas agora me dei conta que atualmente tem um movimento forte, né, de boy bands a partir de K-pop, por exemplo, e esse é um grupo bastante ativo em redes sociais, né, em mobilização de fã-clube, essas coisas. Então, assim, podem vir, podem mandar suas reclamações aí. Estou pronto para a avalanche de críticas e brigas com os fãs de boy bands. Mas é Até porque isso. Backstreet Boys está em turnê agora mesmo. Que loucura. É, sempre vai ter o saudoso do Live From Music, Mas infelizmente. é bom, é como
como quem está ouvindo pode perceber, a gente não está muito preocupado em não revelar gosto pessoal aqui, né, nas nossas Não. escolhas. Agora, a música a gente compara muito, assim, em termos de consumo, né, quando a gente consome música e quando a gente consome vinho, com os momentos e tudo mais, falamos um pouco que ambas são expressões de criação também, normalmente dos enólogos, mas as músicas entram também no processo de elaboração de vinhos, né? Tem exemplos aí ao redor do mundo sempre muito interessantes, com, com algum embasamento, mas que tem muito questionamento também do quanto efetivamente a música pode ajudar na elaboração de vinhos. Certamente ajuda no humor das pessoas. Quando estávamos na Austrália, tivemos algumas experiências de ver pessoas trabalhando uh, no processo de engarrafamento com rock and roll, ou mesmo na cantina, pessoal bombeando vinho de um lado para o outro, fazendo remontagem e escutando música. Então, certamente no humor das pessoas tem algum efeito. Mas alguns projetos ao redor do mundo defendem também que música pode ajudar. E isso não acontece só no vinho. Aqui em Caxias tem um lugar que a gente chama, simplifica chamando de morangos hidropônicos, que é um lugar que cultiva morangos hidropônicos e que os morangos escutam música. Segundo os produtores, os morangos escutarem música ajuda na produção. Isso acontece também em Montaltino. Tem um projeto, Il Paradiso di Frasina, que toca Mozart nos vinhedos, né? Aparentemente, com isso, a produção fica mais regular, os vinhedos ficam mais felizes, e com isso, bom, poderia ter algum tipo de influência. Normalmente, no entanto, esses projetos que tocam música não é normalmente para os vinhedos, mas sim para os vinhos. Então, nós temos na Áustria um projeto bastante interessante, Sonor Wines, que vai ter um sistema de som para o mosto em fermentação. Bom, se as leveduras escutam a música, não sei, mas tem algumas teorias de que a vibração da música no mosto e no vinho podem ajudar a criar padrões, bom, que enfim, poderia ajudar. É o mesmo princípio da vinha Montes, que tem música na sua cave de barricas para envelhecimento. Aqui no Brasil, a Luísa Genta também tem Bossa Nova, talvez uma tentativa de deixar o vinho um pouco mais brasileiro. Ou se não, mesmo, aí talvez um caso mais interessante sobre estrutura da vinícola, que é o Chateau Miraval, que tem um estúdio super avançado de gravação de músicas. Aí já tivemos artistas como Pink Floyd, AC/DC, Judas Priest, The Cranberries, The Cure, Muse. Aliás, desses, Maurício, qual tu escolheria para... Qual seria a tua preferência? Ah, sem dúvida Não nenhuma, das o Pink vinícolas Floyd. do Pink Floyd, né? Imaginei que seria. Sem dúvida nenhuma. Não, Eu achei que tu assim, os ficaria em estúdios dúvida do entre Pink Chateau Floyd Miraval. e Cranberries. Não, gosto muito de Cranberries, gosto muito de Cranberries, mas reza a lenda, né, de que o The Wall do Pink Floyd foi gravado no Chateau Miraval Ah, é e verdade. que esse é um local, o Chateau Miraval ele foi comprado, né, pelo casal, enquanto casal Angelina Jolie e Brad Pitt, depois eles separaram, houve uma disputa, inclusive, que no mundo do vinho foi muito abordado sobre quem ficaria com o Chateau Miraval. Ficou com o Brad Pitt e ele recuperou o estúdio. E quem trouxe atenção para esse fato foi, entre nós aqui, foi o Lele Bortolassi, né, da Rede Uhum. Atlântida. Ele comentou, nos mostrou, assim, fotos do estúdio e vídeos do estúdio, e daí eu fui dar uma pesquisada, e é um estúdio que foi criado nos anos 70, né, permitindo inclusive a gravação do The Wall, e do Pink Floyd, e depois ele foi sendo utilizado. Então tem essa lista grande aí de músicos que gravaram. E essa intersecção entre músicos e vinho é algo muito presente no meio artístico, né? Seja por artistas que são sabidamente grandes apreciadores ou artistas que são produtores. Tem o caso do Sting e o caso do Andrea Bocelli,
que são produtores de vinho, né, cada um tem a sua propriedade e cultivam uvas e vinificam e lançam os vinhos com os seus nomes. Tem casos de, artistas que são sabidos apreciadores, assim, é o caso do Geddy Lee, do Rush, né, que é um grande apreciador de vinhos, o Mike D, do Beastie Boys, a gente tem o Dave Matthews, Sheryl Crow. Então, assim, tem uma lista grande de artistas que gostam de vinho e que exploram esse tema comercialmente. E tem, pelo lado comercial, tem o lado também do licenciamento, né? Então, para fã, é algo bacana, assim, poder comprar esses dias até. Eu estava na cantina da escola do meu filho e sabendo que eu trabalho com vinho, o pessoal que conduz a cantina disse: Bah, olha só, tu já ouviu falar no vinho do Iron Maiden? Eu tô louco para provar. Não é que o pessoal do Iron Maiden produz necessariamente, né? Mas eles licenciam a marca da banda para o uso nas garrafas. Então, assim, tem do Iron Maiden, tem do Kiss, o Motorhead tinha um vinho em bag-in-box. Então, assim, na prática, no comércio, né, esses dois temas também se cruzam. E artisticamente esses temas também se cruzam, tanto é que lá vai, montamos uma pequena lista, um top 10 de músicas que cantam o vinho, músicas que têm o vinho como inspiração, seja no seu título, seja na sua letra, né? Ao longo da letra, em algum momento, o tema é abordado. Então, eu vou começar número 10, a música Going to California, do Led Zeppelin, que já na frase de entrada, né, a letra traz uma em tradução livre aqui, né? Passei meus dias com uma mulher rude, fumei todo o meu bagulho e bebi todo o meu vinho, né? Num ato de poesia, pior que é uma das músicas mais bonitas do Led Zeppelin, sem dúvida nenhuma. Na posição número Professor 9, Too Maurício Much. buscando polêmica. Não, mas né, a vida de rockstar não é fácil, Júlio. Imagina tu ter que passar dias com uma mulher rude, fumando todo o teu bagulho e esvaziando garrafas de vinho. A vida do rockstar não está fácil, eu tenho que dizer, né? Na posição número 9, a música Too Much Wine, da banda De Fratellis. Na posição número 8, Drinking Wine, Spuddy O.D., desculpa, aqui, do Jerry Lee Lewis. Ahn, essa é demais. Na posição número 7, And Her Tears Flowed Like Wine, com ela Fitzgerald. Na posição número 6, Bottle of Red Wine, de Eric Clapton. E aqui vale a pena mencionar também uma música do Cream, uma super banda da qual o Eric Clapton fazia parte, que chama Sweet Wine, mas Bottle of Red Wine é uma grande música. Champagne and Wine, na voz de Etta James, vale muito a pena. Essa música, na posição número 4, uma música que eu gosto demais, chama Half Full Glass of Wine, do Tame Impala. E para quem for se dedicar a buscar ter uma versão ao vivo num festival em Chicago, eu acho que é um Lollapalooza, mas a versão ao vivo é transcendental. Na posição número 3, Champagne Supernova, do Oasis, grande música, grande banda. Na posição número 2, um clássico, I Heard It Through the Grapevine, na voz de Marvin Gaye, grande música. E na posição número 1, Sweet Virginia, dos Rolling Stones, que, embora não tenha vinho no título da música, faz uma declaração de amor aos vinhos da Califórnia em determinado momento da letra. Então, esse é o nosso top 10 de músicas inspiradas no universo vitivinícola. Bom, sem dúvida, esse é um assunto que rende muita conversa, listas infinitas. E a gente vai seguir falando sobre isso, mas antes, queria fazer alguns lembretes aqui. E, bom, sabe quando a gente descobre um vinho que parece tocar uma música? Bom, tem vinhos que são puro jazz, cheios de improviso, nuances, pausas e retomadas. Outros lembram rock clássico, estruturados, potentes, com presença, identidade marcante. E ainda aqueles que são mais MPB, delicados, sinceros, cheios de histórias no meio das notas. Ser sommelier é isso, aprender a escutar cada garrafa como se fosse uma canção. E é exatamente essa a proposta dos cursos de formação de sommelier profissional da BSRS, que estão com inscrições abertas para você começar 2026 com um novo projeto. No formato presencial, o aprendizado acontece no compasso da convivência, entre taças, aromas, visitas técnicas e conversas que afinam o ouvido e o olhar. Já o curso online permite que cada aluno siga o seu próprio ritmo, sem perder a harmonia
com conteúdo completo e a metodologia que formou gerações de sommeliers no Brasil. O mais bonito é que, seja qual for o formato, o que muda é o ritmo, não o repertório. E, aliás, que repertório! São mais de 40 aulas que vão da vitivinicultura à enogastronomia, passando por história, geografia, serviço e técnicas de degustação de vinhos e de outras bebidas. É uma verdadeira sinfonia de saberes. Cada aula amplia o vocabulário, como se fosse aprender novos acordes, e a cada nova taça, a escuta fica mais apurada. Porque se sommelier não é decorar rótulos, é aprender a interpretar o mundo pelos sentidos, com técnica, sensibilidade e paixão. Então, se o vinho já faz parte da tua vida e quer transformar essa paixão em profissão, ou simplesmente ampliar teu repertório, entra no site absrs.com.br e escolhe o teu compasso, presencial ou online. A gente está falando de vinho e música aqui e colocando as nossas opiniões e as nossas vivências, mas muito em cima de uma observação talvez mais subjetiva, mas tem gente que se dedica seriamente a estudar isso como objeto científico, né? Então tem uma pesquisa do British Journal of Psychology, no qual eles pegaram 250 voluntários e os pesquisadores apontaram que as pessoas costumam perceber no vinho características atribuídas ao artista, enquanto esses dois temas são sobrepostos, ou seja, quando a pessoa está degustando um vinho e ouvindo determinada música, ela acaba transferindo características daquele artista, daquele compositor, daquele intérprete para o seu vinho, né. Então, se é uma música mais grave, a pessoa tende a achar aquele vinho, um pouco mais redondo, um pouco mais macio, um pouco mais volumoso, amplo. Se é algo mais estridente que está tocando, a pessoa percebe muito bem as notas de acidez, as características mais agudas desse vinho, né. Então esse foi, uma conclusão dessa pesquisa, e no final eles acabaram fazendo umas harmonizações musicais, tentando dizer assim: "Bom, se a pessoa transfere características do artista para determinado vinho enquanto se está degustando, o ideal é degustar o vinho X ouvindo a música Y". E nesse caso houve algumas, essa é uma pesquisa um tanto antiga, tá, mas é uma das mais difundidas cruzando esses 2 assuntos. E nesse sentido houve umas harmonizações musicais, por exemplo, dizendo que Tom Jones, né, aquele cantor que tem alguns hits, como It's Not Usual, acho que a música mais conhecida dele, até que me soa mais familiar, assim, é Sex Bomb, né, e diz que esse cantor harmonizaria perfeitamente com Merlot, por exemplo. Sem determinar que Merlot é esse, de onde que vem, como que foi feito, né, mas aí entra muito no campo da subjetividade. Outro exemplo foi que Pinot Grigio, né, clássico italiano, seria uma harmonização perfeita para degustação enquanto se escuta Lady Gaga. Assim, Júlio, eu não sei exatamente qual a tua opinião, fico curioso, mas eu sei que nós compartilhamos de certo grau de cinismo, né, no sentido da dúvida, assim, no Uhum. sentido, né, não de ser cínico com outras pessoas, mas de manter um certo grau de afastamento, assim, uma certa desconfiança com certos assuntos. E aí eu vou resgatar um tema que a gente falou aqui há pouco. Tocar música para as barricas, expor os vinhedos à música, dizer que Tom Jones combina com Merlot e Lady Gaga com Pinot Grigio, eu realmente gosto muito do tema de combinação de vinho com música, mas muitas vezes me parece que há uma linha que que ultrapassa, assim, a fronteira da subjetividade, o que permite emitir qualquer opinião a esse respeito, sabe. Eu não sei se tu compartilha desse estranhamento, assim, mas às vezes eu acho que tem alguns temas que dão uma forçada, assim, sabe, na amizade. Eu acho que certamente tem questões especialmente culturais, que levam para um lado ou para outro. E aí tem um outro estudo bastante interessante, que volta e meia volta a ser replicado, também bastante antigo, que foi a comparação numa loja de vinhos, colocando música francesa
os vinhos franceses venderam mais e com música ambiente alemã, vinhos alemães venderam mais. Então, ali fica algo mais evidente por uma associação cultural e ampla que possa influenciar algum comportamento. Outros aspectos me faz sentido, né, que associar notas agudas com acidez, e tanto é que quando a gente descreve um vinho, eu já li, não é uma expressão que eu use, mas eu já vi pessoas usando, que é dizer que um vinho tem uma acidez estridente. Estridente é uma expressão que se usa para um agudo muito importante, né? E associar corpo a peso e a notas graves parece fazer sentido também, né? Sei lá, talvez por associação que normalmente homens mais pesados, a gente pode associar homens maiores, mais pesados, com vozes graves, e aí as notas graves da música poderem se associar com esses aspectos do vinho, e por isso ressaltar uma característica ou outra. Mas, e aí eu já vou dizer assim, como psicanalista, assim, e não que ter treinamento em psicanálise me autorize mais ou menos a emitir uma opinião sobre o assunto, mas porque quando se é psicanalista, a gente acredita enormemente na profunda subjetividade e unicidade de cada um dos gostos e dessas combinações. Então, eu tenho muita dificuldade em acreditar que para todo mundo ou para a grande maioria das pessoas, certo tipo de música vai ser o melhor para certo tipo de vinho e não outro. Me parece que é algo que é muito mais construído pela história de cada um, e que o máximo que a gente pode chegar são nos códigos compartilhados culturalmente. Como eu falei no início, a gente estuda uma língua, a gente ajuda a entender o jeito de pensar de quem fala aquela língua, e quando a gente escuta música de uma certa cultura, nos ajuda a entender como as pessoas amam. E assim, amam de uma maneira bastante ampla, né? Como se relacionam, porque o ritmo, o que se considera bonito, como as pessoas vão interagir, talvez seja representado também pela música. Eu tenho um pouco mais de facilidade de aceitar, né, e compreender do que essas respostas que me parecem bastante simplificadas. E assim, eu acho legal ter alguns projetos, inclusive de clube de vinhos, de curadoria de vinhos, vamos dizer assim, que se propõem a fazer esse tipo de cruzamento e entregar isso para o consumidor, né. No Brasil mesmo tem um clube de vinhos, chama Vínica, eu vi esses dias nas redes sociais, fica aí o merchan gratuito. Eu não sei se é assim que se fala, a grafia é um pouquinho estranha, mas que oferece rótulos acompanhados de playlists sob medida para aquele rótulo. Eu acho a proposta bem interessante, porque cruza Uhum, 2 temas que tem tudo a ver, que tem muitas nuances e que é tema desse podcast, e, né, mas, eu acho que, assim, é uma abordagem válida no momento em que a gente está com o coração leve, no qual a gente entra para curtir um bom vinho, uma boa música em harmonia, em sintonia, e se dedica a apreciar aquele vinho e ouvir aquela música, mas sem se levar a sério demais, né, sem uhum. levar a sério como é a abordagem desse podcast hoje. E inclusive, vamos lá, pensando nessa brincadeira entre vinho e música, eu e o Júlio fizemos uma seleção musical para você que está ouvindo esse podcast, para quando for abrir o seu varietal de determinadas uvas, não todas, 4 exemplos, 2 tintas, 2 brancas, mas que possas apreciar aquele varietal ouvindo a nossa playlist sugerida, não é, Júlio? Sim, e que essas playlists que a gente montou poderiam ser traduzidas como samba do crioulo doido também, sem problema nenhum, porque tem de tudo. Não necessariamente são playlists lógicas de músicas que nós não escutaríamos uma atrás da outra. Não, são, mas assim, para explicar para o pessoal, são 10 músicas inspiradas, né, selecionadas com a inspiração de 4 variedades clássicas. Então, Júlio, vamos fazer o seguinte, para tentar quebrar um pouquinho o mistério aqui, a gente não vai ficar falando que músicas são, se vocês quiserem, a gente vai deixar na descrição desse episódio, no tocador de áudio, os links para as playlists, tá? Cada playlist tem 10 músicas, mas eu vou dizer,
qual foi a lógica que eu segui para escolher as minhas 5 músicas para cada um dos varietais. Então vou começar com Pinot Noir, porque foi a seleção pela qual eu comecei, que para mim era mais fácil. E Pinot Noir para mim é uma combinação de, técnica e prazer no ouvido, assim. Então é aquela música que toda vez que eu ouço, eu percebo algo novo. E daí, Uhum. dentro do repertório de músicas que eu gosto, eu busquei músicas que me oferecessem essa experiência. Toda vez que eu ouço determinada música, por mais que eu já tenha escutado aquela música 1 milhão de vezes, quando eu paro para escutar com atenção, eu sempre descubro algo novo. Qual foi a tua lógica para escolher músicas inspiradas em Pinot Noir? Eu pensei muito na questão da delicadeza, então são músicas assim mais suaves que eu pensei e músicas que inclusive usam um pouco de silêncio entre notas. Assim foi e claro, complexidade, então eu fui pelo caminho de jazz, tem até uma música é, erudita no meio, e algo mais afetuoso, trouxe um Leãozinho do Caetano Veloso, enfim. Então foi mais por esse caminho, pensando entre algo entre delicadeza e complexidade, sofisticação, que é o que é a Pinot Noir me faz pensar não só no vinho, mas também como no vinhedo, né, como produção de uvas. Exatamente, eu acho que nesse varietal o nosso raciocínio foi semelhante, ainda que as escolhas sejam bem diferentes, e eu busquei também diferentes expressões dessa complexidade, algumas Uhum, mais diretas, algumas mais sofisticadas, enfim. Pessoal, deem uma olhada lá na playlist. A segunda uva foi Cabernet Sauvignon, e para Cabernet Sauvignon eu confesso que eu fui buscando textura. Textura da Cabernet Sauvignon, obviamente, né, a coisa da astringência, do grip no paladar, e na música, distorção. Então todas uhum. as músicas que eu busquei têm algum grau de distorção, seja nos instrumentos, seja na voz. Então a gente tem Janis Joplin, por exemplo, que eu acho que tem uma distorção, tem um drive na voz que eu acho impressionante. Tem uma banda gaúcha que eu gosto, tem um grande, para mim tem uma pegada assim de distorção, da qual eu gosto muito. Enfim, essa foi a minha linha de raciocínio. Para mim, assim, o que eu pensei é interessante, porque olhando agora a lista, me parece que o que eu fiz assim foi, ao mesmo tempo, te provocar e reforçar nossa amizade. Mas o que, que eu pensei, assim, racionalmente, pelo menos? Pensei mais em questão de estrutura, potência, persistência. Bom, persistência, para mim, eu peguei a Time do Pink Floyd, porque a música tem 5 dias e meio de duração, mais ou menos. É, na questão de estrutura, e aí que eu pensei que eu posso estar querendo te provocar. Construção do Chico Buarque. Putz, eu também tenho construção. Eu coloquei Tu botou construção, mas na construção Pinot também? Noir. Sim. Bom, para mim ficou na Cabernet Sauvignon. E não podia deixar de colocar a nossa música mais potente, que é Cracóvia, a música que Olha dá nome à só, banda. Né? Então coloquei olha Cracóvia só. também na Cabernet Sauvignon. Ah, olha, grande chance de quem for ouvir a playlist, hein? Agora de descobrir a música tema dessa banda. Depois eu passei para Riesling, e Riesling, de certa forma, para mim foi talvez o varietal mais difícil, porque eu tinha uma sonoridade muito específica na cabeça, assim. Eu estava buscando músicas que tivessem uma expressão mais aguda, né, para falar um Uhum. pouco dessas arestas que a Riesling oferece na degustação. Então essa foi a minha linha de raciocínio. Eu acho que para mim também foi mais ou menos por aí. E me fez pensar numa coisa que escutei por coincidência nos últimos dias, tenho escutado e me fez muito sentido. Para mim, Riesling é a voz do Milton Nascimento. E o Milton Olha só. vocalizando, sabe? Ele chega a agudos muito bacanas e assim, então coloquei uma dele e por outras também. Fui pensando nessa questão da tensão ácida e indo por coisas mais agudas, algo também de uma certa potência assim de coragem e tal.
Então, aqui talvez seja, na minha seleção de músicas, pelo menos, o que mais tem coisas diferentes assim na mesma lista. Pois é, pra mim a mais variada talvez seja a playlist de Chardonnay. E pra mim foi uma das mais difíceis de montar, no sentido não de achar timbres específicos que eu estivesse procurando, como foi o caso da Riesling, mas no caso da Chardonnay é justamente buscar uma coisa mais versátil, como essa uva é. Então eu tenho Uhum. um pouco de blues, eu tenho um pouco de reggae, eu tenho um pouco de música brasileira. Tem uma música que eu gosto muito que chama Memphis Soul Stew, que busca assim a composição, justamente explora as diferentes camadas instrumentais de uma música, e eu acho que a Chardonnay oferece essas diferentes camadas e diferentes expressões dentro de uma mesma degustação. Então, para mim, as minhas 5 músicas foram bastante diversas, assim, bastante diferentes entre si. A minha também, sendo sincero, olhando novamente agora, então, acho que talvez a Chardonnay tenha sido mais ainda variada do que foi da Riesling, porque realmente o que eu busquei foi mostrar versatilidade, mas não só versatilidade nas diferentes músicas, mas músicas que me parecem versáteis para que possam ser tocadas em diferentes momentos. E aí eu só vou dizer uma, assim, que é Gymnopédie, número 1, que é uma música erudita que eu tive um sonho uma vez com ela, e foi um dos sonhos mais coloridos. Eu sonhei com um zoológico inteiro, assim. Então, me parece, para mim, é a musicalidade da diversidade, assim, da versatilidade, do colorido, e que Chardonnay traz, né? Justamente trazendo muitos aromas diferentes aí em diferentes lugares do mundo. Bom, fica o convite aí, então, para quem quiser conferir essas playlists inspiradas em grandes castas internacionais, dá uma olhada na descrição desse episódio, vai estar lá os 4 links para vocês curtirem, curadoria minha e do professor Júlio César, para vocês apreciarem aí os seus exemplares de Cabernet Sauvignon, Pinot, Riesling, Chardonnay, enquanto ouvem um pouquinho de música boa, música que a gente gosta. E depois mandem seus comentários, né? Ah, concordo, discordo muito, achei um lixo. Pode mandar que a gente gosta mesmo é da discussão. E assim a gente encerra esse episódio do Papo de Sommelier, uma produção da ABS Rio Grande do Sul, junto, né, reunindo aqui a expertise dos professores e diretores, com convidados também, cada 15 dias um novo tema nos seus tocadores de áudio favoritos. Júlio, eu vi que tu estava degustando uma coisa só para a gente fechar. O que que é que tem na tua taça no episódio de hoje? Um Riesling. Um Riesling da Alsácia. Aliás, um Riesling Grand Cru. E não abri garrafa. Como diretor de vinhos, eu tenho a obrigação de degustar todos os vinhos do Cruz da BS. Vejam só como a minha vida é dura. E então eu usei um tubete que eu recebo para degustar e conferir a qualidade dos vinhos. E dessa tecnologia que a ABS do Rio Grande do Sul tem para seus cursos online. É uma tecnologia de reinvase, então nós temos vinhos de todo o curso que são enviados para todo o Brasil, quem quiser estudar conosco. E aqui é um Riesling Alsácia Grand Cru Schlossberg, ou seja, grandes vinhos também Ah, podem ser grande vinho. fracionados e mantém a sua qualidade, toda a sua complexidade. Então fica a dica aqui. Quem não puder ou não quiser vir presencialmente, prefere fazer a sua casa, vai ter os vinhos com toda a qualidade. E eu aqui curti meus Riesling durante a gravação desse episódio. Baita vinho, Domaine Bottigel, espetacular. Eu não ia cruzar esse episódio em seco, mas ainda que o tema seja vinho e música, ou música e vinho, eu estava degustando aqui uma dose de whisky, uma dose de Irish Whisky, um Jameson, um clássico do whisky irlandês, e me inspirei na história de Robert Johnson. Robert Johnson é considerado um dos pais do blues, né? Inclusive em cima da lenda de Robert Johnson, que teria feito um pacto com o demônio para ser tão influente, para ter tanto sucesso, e reza a lenda que ele teria morrido a partir de uma dose de uísque envenenado, e que esse teria sido o seu triste fim, dando fim aí ao pacto com o demônio. Então, né, Terminando o para episódio, acompanhar. ó, clima lá em Clima lá em cima. cima, né?
E assim, com com essa história feliz e positiva, a gente termina esse episódio. Além do podcast Papo de Sommelier, a ABS Rio Grande do Sul oferece muito conteúdo nas redes sociais. Fica o convite para você nos encontrar no Instagram e no YouTube e visitar o nosso site. É só procurar por ABS RS, curta, compartilhe e faça contato. Use as redes sociais para fazer contato conosco, mandando perguntas, sugestões de temas, pedidos. A gente está aqui para participar e trocar uma ideia com vocês. Como foi a interessantíssima troca de temas, troca de ideias nesse episódio. Júlio, valeu mais uma vez pela parceria. Valeu, tamo junto, saúde. Falou, até mais e para todos, até a próxima.